18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas pra você em hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. E aqui nos estúdios, eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes na técnica, na operação e lá no aplicativo humano, DJ, né, Wellington Trovão, DJ Wellington, Trovão, é ou não? Trovão. Não é? Não, ele disse que não. Ele está transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil aí, mais uma edição do programa 18 horas, hein? Karime Leão, tudo bem, tudo certo, tudo bacana, hein? Estamos mais um dia aí, dia a dia, nessa luta contra a pandemia, né, Karine? A gente fala se tá tudo bem ou não, mas é meio retórico, né, cara? Meio retórico, mas vamos levando, gente. Vamos que vamos. Com muito otimismo, exatamente. Sim. Está tudo bem, sim, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo pode ficar ótimo e maravilhoso, na verdade, né, Carlão? Mas vambora. Estamos seguindo. Muito boa noite pra você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. É isso aí. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. E a galera do aplicativo humano já está aqui dando boa noite, já está ligadinha no programa e que nos acompanha ao vivo e em cores. Estamos nas redes sociais, sim senhor, acompanha a gente lá, 18 horas News, temos também o nosso canal no YouTube, ok? Um alô especial, uma boa noite para a equipe de jornalistas e produtores, né, que passam o dia aí produzindo 18 horas, a equipe da Mix, vamos juntos, começa agora mais uma edição do programa 18 horas e as principais notícias desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, você confere agora até às 7 da noite em mais uma edição aqui do 18 horas no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, após denúncias de privilégios com repercussão nacional, a Prefeitura de Manaus suspende vacinação para redefinir quem tem direito às doses iniciais, no caso, profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia e também indígenas aldeados. Bom, e a suspensão foi necessária para tentar resgatar a credibilidade do plano de vacinação que está sendo colocado sob suspeita diante de tantas denúncias de fura-fila e privilégios. Mas essa interrupção momentânea não deve comprometer muito a campanha. Porém, na avaliação de especialistas, é necessária para fazer um novo planejamento que se ajuste à quantidade de doses disponíveis. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Atrapalhada no início da vacinação contra a Covid-19 em Manaus, se transformou em indignação e noticiário nacional, quando jovens médicos recém-formados e recém-contratados, inclusive na véspera e no próprio dia do início da vacinação, foram os primeiros a serem imunizados. O Ministério Público do Amazonas está investigando denúncias de que pessoas fora do grupo prioritário estejam recebendo a vacina contra a Covid. Essa suspeita surgiu depois que parentes de empresários de Manaus postaram fotos sendo vacinados. Duas filhas de um magnata lá de Manaus postaram foto se vacinando antes dos outros. Elas são médicas, mas são jovens, trabalham há menos de um mês. Não, né? Uma delas... Ela entrou para a saúde, né? Como agente de saúde anteontem. Foi semana passada. Entra num dia e toma vacina no outro. Aí sabe qual foi a providência do prefeito? Proibiu as fotos. A denúncia de privilégios na aplicação das doses em Manaus resultou na intervenção dos órgãos de fiscalização do Estado, inclusive com o pedido de informação imediata dos nomes e critérios para receber a Coronavac em Manaus. A promotora de justiça, Lilian Nara, diz que os órgãos recomendaram paralisar a campanha para que os profissionais da saúde que estão mais expostos ao vírus e que têm mais vulnerabilidade fossem priorizados. Nesse momento é necessário fazer uma priorização para todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, para as pessoas que estão trabalhando nas salas rosas, vermelhas, nas pessoas que estão cuidando dos pacientes já na fase de intubação. Enfim, é necessário fazer uma adequação nessa forma de entrega. Por isso,
observou-se também a necessidade de que fosse feito um controle mais efetivo. A Prefeitura suspendeu a vacinação para que o governo do estado apresente um plano reorganizado de distribuição das doses nas unidades de saúde e também os critérios de definição de prioridades baseados na exposição ao risco, comorbidades e faixa etária. O professor da Escola de Ciências da UEA, Alex Martins, acredita que a suspensão temporária não vai causar grande atraso na campanha, mas diz que isso era necessário diante das denúncias ocorridas. Os impactos, eles são mínimos, vistos que a gente ainda está dentro de um prazo seguro para vacinação de quem já recebeu a primeira dose e, na verdade, é importante que a gente continue a vacinação desde que ela abranja os principais indivíduos que estão correndo riscos, né? Então, o atraso de um dia não impacta em riscos sociais, pelo contrário, esse atraso ele é fundamental para que essa vacinação seja melhor organizada. Nos primeiros 2 dias de vacinação em Manaus, segundo a Prefeitura, 1.140 profissionais de saúde receberam a primeira dose da Coronavac. De acordo com a Prefeitura, as 40.000 doses destinadas à capital são suficientes apenas para vacinar 34% dos 56 mil profissionais de saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e as denúncias realmente são muito graves, sim, e as dúvidas precisam ser esclarecidas. Profissionais que trabalham em maternidades que atendem pacientes grávidas foram excluídas da imunização nessa fase, assim como profissionais que trabalham no Hospital Tropical e na Fundação FCCom. Isso só mostra que o Amazonas vive não apenas a pior crise sanitária de sua história, com colapso no sistema de saúde, mais de 100 mortes por dia por conta da pandemia de Covid-19, 5.000 novos casos da doença registrados ontem, mas vive também uma grave crise política. As nossas autoridades não mostram ações efetivas para ajudar a população. Todas as iniciativas são para garantir privilégios, benesses, negócios escusos, mesmo o Amazonas mergulhada numa tragédia sem precedentes. Mas vive também uma crise de comunicação. O governo e a prefeitura não conseguem esclarecer o destino de todas as doses de vacina enviadas pelo governo federal para o nosso estado. O plano de vacinação caiu no total descrédito. Há muitas fake news, sim, mas também não há esclarecimento suficiente para essas informações, para essas fake news que estão circulando nas redes sociais. As autoridades de saúde não conseguem ser transparentes, precisos, e assim tudo fica ainda mais complicado e ninguém tem acesso à informação correta. E a Fundação de Vigilância em Saúde reconheceu hoje que errou, sim, ao repassar informações sobre a distribuição das doses da vacina contra a Covid-19 para os municípios do Amazonas. Isso porque o total de doses distribuídas era menor do que a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. E é claro que essa diferença foi questionada, levando a Fundação de Vigilância em Saúde a divulgar novos números e falar agora de uma reserva técnica e uma sobra, que juntos somam mais de 21.000 doses da vacina contra a Covid-19. Mas quem tem todos os detalhes sobre essa situação é a repórter Júlia Gomes. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, não houve extravio ou desvios de vacina no estado. E o que teria acontecido é que a própria Fundação errou ao informar que as doses armazenadas em seus contêineres correspondiam somente à segunda dose da vacina para a capital e a região metropolitana, quando, na verdade, esse armazenamento diz respeito às segundas doses dos municípios que não têm estrutura para receber todas as vacinas de uma só vez e que armazena também uma reserva técnica de 13.046 doses para aqueles casos em que há perda do material, a exemplo de quebra de frasco e contaminação, entre outros casos, como informou o diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes. O que acontece é que nós temos hoje um número de doses de vacinas armazenadas referente à segunda dose
da primeira fase da campanha para alguns municípios, em razão de alguns municípios não terem condições de armazenar essas vacinas nas unidades, nas salas de vacina. Então, a FVS armazenou esse quantitativo de vacinas, além das reservas técnicas que estão sendo distribuídas a todos os municípios. Ainda segundo o diretor técnico da Fundação, há uma diferença no quantitativo de doses enviadas a cada município, baseado nos ajustes feitos no planejamento estadual de imunização. Há uma diferença em relação ao número de vacinas que foram destinadas, justificada pela necessidade real dos municípios, principalmente quando comparado com questões relacionadas ao número de profissionais que serão imunizados, enfim. Então, esse ajuste ele foi feito baseado num planejamento do plano estadual. E todas essas vacinas, inclusive as vacinas destinadas à reserva técnica, que perfazem um montante de 5% do total enviado para o Estado, essa é uma reserva prevista no sentido de perdas eventuais que aconteçam no processo de vacinação das pessoas no dia a dia. Então isso é uma estratégia já recomendada pela Organização Mundial de Saúde e a gente espera que essa perda seja revertida para ampliar aí a população-alvo e conseguirmos atingir metas um pouco mais elevadas no sentido da cobertura de vacinação na primeira fase aqui no Amazonas. De acordo com o governo do Amazonas, no dia em que recebeu as vacinas do Ministério da Saúde, 25.440 doses foram levadas pela Força Aérea Brasileira diretamente para Tabatinga, em função de um acordo do Ministério da Saúde. Porém, a quantidade de doses enviadas foi acima do previsto para o município, que agora vai devolver cerca de 3.600 vacinas, que serão divididas com os demais municípios do estado. Vale ressaltar ainda que, além da reserva técnica, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que houve uma sobra de 8.345 doses da vacina, resultado do cruzamento de dados do Ministério da Saúde com dados do Amazonas, mas que, segundo o governo, serão redistribuídas. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, o que ficou claro, muito claro, mais claro até que água cristalina, é que não houve planejamento nenhum. Não levaram a sério uma coisa tão essencial para a população no momento em que milhares de famílias estão sofrendo com as mortes de entes queridos. E a vacina era a luz aí que faltava, para renovar a esperança que possamos voltar finalmente à normalidade, mas realmente, estamos aí nesse entrave, cara. E não volta à normalidade, As pessoas que perderam pai, mãe, avós, irmãos, as famílias estão completamente destroçadas. Não vai voltar à normalidade. Nunca esteve normal, na realidade. Durante a pandemia não tem como, Com tantas pessoas que morreram próximas. Bom, Carlão, o que faltou? É claro que a gente sempre fala aqui, faltou gestão novamente, faltaram critérios. Ou melhor, critérios existiam, tá? Faltou seriedade para cumprir os critérios determinados. Faltou o quê? Faltou vergonha na cara dos administradores para fazer apenas a obrigação deles, prejudicando diretamente os profissionais de saúde que verdadeiramente estão na linha de frente, salvando vidas e que mais do que ninguém precisam estar imunizados, protegidos. É simples, era só seguir o que era determinado. 2 mais 2 são 4. Faltou o diálogo, interface aí, faltou ação conjunta entre os órgãos responsáveis pela vacinação do governo do Amazonas e também por parte da Prefeitura de Manaus. Ainda dá tempo, inclusive, de reorganizar tudo e garantir que o plano de vacinação recupere a credibilidade. É só trabalhar para isso que dá, De fato, todos sejam imunizados com esse planejamento aí bem elaborado, pode vir a acontecer. A começar pelos profissionais de saúde, os indígenas aldeados, os idosos, enfim, no final toda a população, todos nós vacinados. São etapas, está claro, o mundo inteiro está fazendo etapas, essas etapas são claras, é só seguir o que está determinado, fim, sem farra, sem graças. Bom, a Prefeitura de Manaus vai ter que enviar uma lista com o nome de cada uma das pessoas que receberam a vacina até agora e explicar quais foram os critérios de prioridades adotados. O negócio é sério, hein? Quem exige as informações é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Olha só, se a Prefeitura não entregar essas informações, fica sujeita a multa. A reportagem é de Cíntia Blink.
Depois de a Prefeitura de Manaus protagonizar o primeiro escândalo da gestão de Davi Almeida, das vacinas que parecem ter perdido o rumo dos chamados profissionais da linha de frente, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quer saber o nome de cada um dos que receberam a vacina contra a Covid-19, fornecidas pelo governo federal esta semana. O presidente do TCE Amazonas, conselheiro Mário de Mello, falou que o prazo para a resposta da Prefeitura é de 24 horas. Decidimos dar um prazo de 24 horas para a Prefeitura de Manaus, o governo do estado e os municípios mandarem a ela a relação das pessoas que estão sendo vacinadas e quais os critérios. Nós montamos uma equipe da nossa Secretaria de Controle Externos e vamos fiscalizar em loco, vamos cruzar dados e para que seja com muita clareza e muita transparência. E o tempo começou a contar desde ontem, quarta-feira, quando o ofício chegou para a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. Se a Prefeitura não entregar a lista ou deixar de explicar quais foram os critérios para selecionar os profissionais que receberam a vacina, vai ter que pagar uma multa, como está registrado na solicitação feita pelo tribunal. Mas a solicitação não foi enviada apenas para a Prefeitura de Manaus. A Secretaria do Estado de Saúde, a SES, também tem o que esclarecer ao Tribunal de Contas. Isso porque chegou ao tribunal informações de divergências na quantidade de vacinas recebidas pelo governo do Amazonas e repassadas para as cidades, em especial para o interior do estado. Para verificar a denúncia, o tribunal também enviou uma solicitação para todas as prefeituras do Amazonas. A ideia é comparar as respostas e fazer uma auditoria para verificar se houve algum tipo de desvio das doses de Coronavac que veio para o Amazonas. Para isso, as prefeituras vão ter que informar a quantidade de doses recebidas, o controle nominal com a justificativa de cada pessoa imunizada, o controle nominal dos que serão vacinados nessa primeira fase, a relação dos nomes dos profissionais imunizados e os locais em que trabalham. Terão que informar também quais os critérios utilizados para imunizar as pessoas nesta primeira fase e que medidas de controle foram aplicadas para não vacinar quem não pertence ao grupo prioritário. Cíntia Blink, para o 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas instaurou investigação criminal para apurar privilégio na vacinação aqui em Manaus. Os promotores querem saber quem furou a fila da vacina no Amazonas. Também foi pedida a lista, de quem estava no plantão da UBS Newton Lins e que atendimentos foram realizados por eles nos dias 18 e 19 de janeiro. A vacinação em pessoas que não compõem o grupo prioritário na saúde do Amazonas virou investigação criminal nos Ministérios Públicos Federal e do Amazonas. Os órgãos apuram possível fraude na destinação do primeiro lote da vacina contra a Covid-19 na capital. O Ministério Público Federal pediu da Prefeitura de Manaus informações imediatas sobre os profissionais de saúde já vacinados, a escala de trabalho dos lotados na UBS Newton Lins em janeiro e a lista de atendimentos realizados por eles na unidade de saúde nos dias 18 e 19 desse mês. O MPF também notificou as médicas da Prefeitura de Manaus, recém-nomeadas pelo prefeito Davi Almeida, e que receberam a vacina para serem ouvidas pelo órgão como investigadas por meio de videoconferência. As duas médicas postaram fotos nas redes sociais sendo vacinadas no primeiro dia em que as doses da Coronavac foram aplicadas em Manaus, sem que fizessem parte dos grupos prioritários da imunização. Para atender a requisição do MPF, o município deve fornecer em 12 horas a lista extraída do sistema eSUS de todos os pacientes atendidos na UBS Newton Lins nos dias 18 e 19 de janeiro desse ano, com a indicação dos médicos que realizaram o atendimento. Já o Ministério Público do Amazonas informou que está instaurando investigação criminal para apurar privilégio na vacinação em Manaus. A promotora de saúde, Lilian Nara, pede que as pessoas denunciem qualquer irregularidade na aplicação das vacinas. O Ministério Público está instaurando uma notícia de fato criminal para apurar todas essas situações. Inclusive, pedimos à população que nos encaminhem, através dos telefones que estão sendo disponibilizados, todas as denúncias de pessoas que tenham recebido a vacinação sem que sejam dos grupos prioritários, para que
todas essas denúncias possam ser devidamente apuradas. Tudo será apurado, haverá com certeza um combate mais eficaz agora a partir das listas que serão encaminhadas para o Ministério Público também, mas aquelas pessoas que já foram vacinadas e que não deveriam ter sido vacinadas neste momento, a população pode estar encaminhando para o Ministério Público todas as denúncias relativas a esses fatos, porque tudo será apurado. Os números para denúncias sobre irregularidades na vacina contra a Covid-19 são 0800 092 0500 e 3655 0745. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então vamos repetir, né, um número para você denunciar: 0800 092 0500. E muito que bem, a investigação tem que ser sim minuciosa, checando todas as informações e todas as denúncias, independente de quem está envolvido. Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado, que exigiu as informações, e parabéns para o Ministério Público por ter aberto esse inquérito criminal, né? Vamos aguardar o fim das investigações. 18 horas. Agora são 6 horas e 20 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. E na primeira de hoje, abrindo a playlist do 18 horas, nós vamos conferir um dos hits do colombiano J Balvin, com parceria de grandes artistas. E a música conta com a participação de Dua Lipa, Bad Bunny e Tiny. Vamos de música, vamos com Um Dia. 18 horas. Agora 6 horas e 24 minutos, a primeira da playlist de 18 horas de hoje foi assim: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tiny, Um Dia. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta madrugada com Karime Leão. Previsão do tempo. E a noite deve ser bem fresquinha, viu? De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é de período de nublados com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 21 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 98%. Hora 6h25, boa noite. Mix. Olha, um dia após o Amazonas registrar recorde com mais de 5 mil novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas, pesquisadores alertam que só o lockdown pode conter a explosão da nova variante do coronavírus no Amazonas. Carlão, segundo os especialistas, se com medidas de restrição, como toque de recolher, os números saíram do controle, está na hora de adotar ações mais extremas. Caso contrário, o cenário a ser presenciado daqui para frente será o pior de tudo que já se viu nesta pandemia. Vamos conferir os detalhes desse alerta agora na reportagem de Odinei Araújo. O registro de mais de 5 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e as mortes de 148 pessoas revelam descontrole da pandemia no Amazonas. O Observatório Covid-19, um grupo independente formado por 79 pesquisadores que acompanham a pandemia no Brasil, publicou ontem um alerta sobre a variante do coronavírus em Manaus. Os pesquisadores dizem que o espalhamento rápido de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 exige ações imediatas do governo do Amazonas, antes que seja tarde demais do ponto de vista epidemiológico. A pesquisadora Mônica Debole, do Observatório Covid-19, diz que a nova cepa tem o potencial de ser mais transmissível porque contém a mesma mutação da variante que está circulando no Reino Unido. Para ela, só tem uma saída, que é reduzir a circulação das pessoas através do lockdown. E por essa razão, as medidas recomendadas aqui do ponto de vista epidemiológico para conter a disseminação são as medidas de distanciamento e de lockdown. Assim, na verdade, o que deveria estar acontecendo nesse momento em Manaus e em outros municípios do Amazonas que tenham sido afetados por essa variante são medidas sanitárias restritivas para diminuir a circulação de pessoas, porque é por meio da circulação das pessoas que o vírus também circula
circula e se dissemina. A pesquisadora diz que o cenário verificado no Amazonas nessa segunda onda da pandemia é parecido com o do Reino Unido. Quando a variante do Reino Unido foi detectada em Londres e no sul do Reino Unido, várias medidas de lockdown para aquelas regiões do país foram impostas exatamente para tentar impedir a disseminação do vírus e enfim, que essa transmissibilidade maior acabasse por tornar a epidemia por lá ainda pior. É a mesma coisa com a variante de Manaus. Então, a recomendação principal é que se considere medidas sanitárias mais duras para conter a circulação das pessoas e tentar desacelerar as cadeias de transmissão relacionadas ao vírus. Já o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésin Orellana, um dos primeiros a anunciar a segunda onda de Covid-19 e que há tempos defende o lockdown para desacelerar o vírus, diz que a situação epidemiológica de Manaus agora está sem rumo e não dá para saber o que vai acontecer. Nós não temos outra solução diferente do que um lockdown rigoroso em Manaus. Não há outra solução. Nós não podemos mais esperar pelas ineficazes respostas do município, do estado e do governo federal. Nós estamos realmente perdidos e com a epidemia descontrolada. Não há outra solução senão interromper radicalmente a transmissão comunitária do novo coronavírus e de sua ameaçadora variante. Gésin Orellana, que também é epidemiologista, diz que está na hora de autoridades internacionais autônomas, como as organizações Mundial e Pan-Americana de Saúde e até mesmo os direitos humanos da ONU, serem acionadas. Não temos mais como confiar nessas autoridades, não há nenhuma possibilidade de esperarmos uma resposta efetiva desses diferentes níveis de gestão e eu não consigo imaginar outra solução diferente do que a presença de observadores internacionais autônomos para que possam nos ajudar a sair desse enorme problema que se transformou essa segunda e violenta onda de Covid-19 em Manaus. Os pesquisadores também defendem que para tentar evitar a circulação da nova variante por todo o país, é preciso rastrear passageiros do Amazonas no restante do Brasil. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, exatamente uma semana os hospitais do estado ficaram sem oxigênio e mais de uma centena de pacientes internados com Covid-19 morreram asfixiados. Diversas ações por parte dos governos e principalmente pela sociedade civil estão sendo realizadas para tentar evitar que mais mortes aconteçam. E ontem o Fórum das Centrais Sindicais anunciou um acordo com o governo da Venezuela para fornecer oxigênio semanalmente para Manaus, que ainda enfrenta a falta do produto diante da alta demanda nos hospitais. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira. O acordo é que Manaus receba 80 mil litros por semana de oxigênio venezuelano. Segundo o Fórum das Centrais Sindicais, entidade que reúne a Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros e outras organizações de trabalhadores. O país vizinho já enviou na última terça-feira 107 mil litros de oxigênio medicinal. No acordo, a Venezuela fornecerá o oxigênio e as centrais sindicais ficarão responsáveis pela logística. O primeiro comboio deve chegar na próxima semana, segundo a entidade. Há exatamente uma semana, os hospitais do Amazonas ficaram sem oxigênio e centenas de pacientes internados com Covid-19 morreram devido à falta do material. Famílias ainda precisam comprar cilindros de oxigênio para tentar salvar o parente internado na capital e também no interior do estado. O governo do Amazonas tem recebido inúmeras doações de mobilizações de artistas, sociedade civil organizada e governos de outros estados e até da Venezuela, país que faz fronteira com o Brasil, mas que ainda assim não foi suficiente diante da alta demanda dos hospitais. O estado calcula uma carência diária de 50 mil litros de oxigênio. Segundo a presidente do Sindisaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da área da saúde do Amazonas,
Lucas, Cleidinir Francisca, nos hospitais, os profissionais ainda precisam reduzir a quantidade de oxigênio na saída dos cilindros para suportar mais tempo o paciente até que chegue uma nova carga. Apesar de todas as doações que tiveram, ainda está precisando nos hospitais. Inclusive, eles baixam o número do oxigênio para que dure mais, para que as pessoas não fiquem sem. Por isso que eu estou dizendo, o oxigênio aqui ainda falta bastante no nosso estado. Não é o número preocupante que estava de quinta-feira para cá, mas ainda precisa bastante, até porque a demanda de pessoas procurando os hospitais com suspeita e até comprovado de Covid é muito grande. Nesta semana, o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, Jair Souto, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar da dramática situação enfrentada pelos prefeitos do interior do estado, que também vivem um desabastecimento de oxigênio. Jair Souto, que é prefeito do município de Manaquiri, disse ainda que muitos colegas prefeitos tiveram cilindros retidos na capital pela Polícia Militar por ordem do governo estadual. O governo do Amazonas diz que segue enviando cilindros de oxigênio para o interior e que as 32 cidades que solicitaram abastecimento nesta semana receberam insumo, totalizando 779 cilindros. O material é de aquisições do governo e também de doações. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E a crise está se agravando no interior do estado. Nenhum dos 61 municípios tem sequer uma UTI e agora sofrem com a falta de oxigênio. Exatamente, Carlão. E o Ministério Público já identificou mais de 30 pessoas que morreram asfixiado com desabastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais dos municípios. E para falar mais sobre esse colapso no sistema de saúde, também no interior do estado do Amazonas, vamos conversar com o defensor público do estado do Amazonas, que atua em Parintins e Barreirinha. Vamos conversar com Gustavo Cardoso. Muito boa noite, defensor. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite. Uma boa noite a todas e todos os ouvintes da Rádio Mix Manaus. É com muito orgulho que a Defensoria Pública vem a esse espaço para trazer basicamente a verdade à população do Amazonas quanto à crise que é enfrentada por nosso interior, que basicamente compõe também o Amazonas e não se constitui numa subcategoria vigente. É preciso que se diga, de antemão, que as pessoas no Amazonas estão morrendo pelo sexo. Estão morrendo em razão de onde moram. Nossa, defensor. Bom, então como é que o senhor definiria isso? Já começou aí a responder para a gente. Como é que o senhor define a situação da pandemia hoje no interior do estado? Karime e Carlos, a gente precisa dizer que a situação ela é dramática. A gente vivenciou o caos em Manaus, uma falta completa de coordenação e uma conjuntura mínima, melhor dizendo, aceitável para qualquer pessoa, para qualquer cidadão que tem que trabalhar, que tem que conviver com uma crise de saúde, que também é humanitária, que impõe restrições, impõe empobrecimento, e que ao mesmo tempo acaba não escancarando o quadro de invisibilidade do interior do estado do Amazonas. Você falou uma coisa muito importante, Karine, e eu me refiro ao Carlos também. É inadmissível que nenhuma cidade do interior do Amazonas conte com um leito de UTI. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa, seu João ou Dona Maria, quando agrava em relação à saúde, não apenas a Covid, que agora é o grande mal que a gente vivencia, mas em relação a qualquer comorbidade, ela precisa de uma transferência. Para quê? Para lutar por algo básico, que é exatamente o direito de continuar lutando pela própria vida. Isso não quer dizer que a atuação de qualquer órgão de controle vai garantir a vida de uma pessoa. Mas o mínimo que a gente pode exigir é a dignidade. Nenhuma pessoa deveria falecer por falta de oxigênio em pleno ano de 2021. Nenhuma pessoa deveria falecer no município do interior do Amazonas porque um cilindro de oxigênio foi sequestrado pelo governo do estado em relação a esse município e falhou. Nenhuma pessoa deveria morrer porque falhou a sua remoção, porque demorou, porque faltou transporte, porque faltou, abre aspas, logística, que é só
no que se fala. Que logística é essa que impõe a morte de centenas e de milhares de amazonenses? Esse é o quadro que a gente vivencia. Certo, defensor, o senhor falou... O senhor falou aqui do desvio de cilindros de oxigênio por parte do governo do estado. Está comprovado isso? Karine, como foi noticiado e vários municípios colocaram isso de uma maneira extremamente ampla, alguns relataram o sequestro e a retenção, acho que vocês tiveram notícia, de uma requisição que foi feita via do estado e acabou trazendo a ideia, saiu até nota, inclusive, do município de Pari, e a gente quer colocar uma coisa muito clara aqui. A responsabilidade da saúde, tanto de um plano federal e estadual, não exclui a responsabilidade do município de diligenciar a ponto de não deixar a situação chegar ao ponto de pessoas falecerem pela falta de oxigênio. Certo. Mas a Defensoria Pública entrou com ação civil pública, inclusive aqui no Baixo Amazonas, na cidade de Parintins, para que fosse impedido o sequestro, porque havia uma ameaça em relação a alguns municípios e em alguns municípios isso foi sim concretizado. A custo de se fazer um planejamento que nasce da capital, mas que não enxerga o interior, essas medidas foram tomadas. E isso é completamente inadmissível. A população do interior, ela não é uma subcategoria de gente. Sem dúvida. Pois não? Olha só, 30 mortes por asfixia já foram registradas no interior do Amazonas. Em Coari foram 7 em apenas um dia. Agora um detalhe, a falta de UTI também está matando pacientes no interior? Sem dúvidas, Carlos. Quando a gente alia a falta de coordenação, a falta de planejamento, a falta de perspectiva, de direcionamento, eu vou dar um exemplo para você. Que colocou a Defensoria Pública, fez um levantamento que mais ou menos até a data de hoje, 31 pessoas faleceram por falta de oxigênio e não apenas por isso, mas também por dificuldade na remoção. Se a gente fizer um recorte de dezembro para cá, a gente vê o quê? Hoje, em Parintins, a gente tem 7 pacientes entubados. Se você demora para pegar esses pacientes entubados, porque aqui não tem leito de UTI, isso vai representar, sem dúvidas, uma chance maior dessa pessoa perder a sua vida. E eu aproveito a oportunidade para lembrar que a gente está tratando de número, a gente está tratando de vida. Eu cito aqui por respeito o nome de 5 pessoas que nesse momento se encontram à espera de um resgate que não vem, que é Maria José, Jander Nunes, Antônio Ângelo e mais 2 pessoas que entraram no nosso sistema e que já aguardam há quase 24 horas uma resposta da regulação do Estado, que é o seu Oséias e a dona José Maria. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm história, essas pessoas têm sonhos, essas pessoas basicamente hoje, elas podem entrar para essa estatística e se tornarem 36, se a gente não tiver uma medida urgente. E não é apenas em relação a Parintins. Barreirinha acaba de noticiar que há 21 cilindros de oxigênio que estão em Manaus e por sua vez ainda não foram devolvidos e abastecidos. A gente fez ações civis públicas tanto em nível federal como em nível estadual, cobrando o quê? Cobrando que os municípios não tenham sequestrado os seus cilindros de oxigênio, cobrando que haja um plano de evacuação das pessoas que ficam em situação grave para a realidade de Manaus. Aí Manaus não está recebendo mais porque não tem vaga, ou para outro estado, como a gente já conseguiu para Belém. Era essa... Quando a gente... Perdão, prossiga, perdão. Só que quando a gente conta, hoje eu vou citar 2 exemplos para vocês, porque acaba sendo mais fácil de visualizar. E não é uma realidade exclusiva do Parintins. A gente tem 2 pessoas aqui que já encontram leito em Belém, já está reservado. Aí o que é que falta? A tal da logística. A gente não conseguiu se preparar para uma logística, porque a dimensão da pandemia está acima do que qualquer pessoa esperava. Gente, nessa hora se fala que o estado do Amazonas tem 1.500.000 quilômetros, se fala que o estado do Amazonas tem 4.200.000 pessoas aproximadamente, só se fala basicamente as características. Mas eu pergunto, a gente passou a ter essa população agora, em 2020 para 2021, a gente passou a ter esse tamanho, a ter esses desafios agora? É aceitável que a gente traga para a população que isso vai justificar qualquer tipo de situação? Se a gente tem leito, é inadmissível que não haja um transporte em tempo hábil para a população, porque isso vai representar a morte. E a gente precisa dizer mais uma vez, as pessoas estão enfrentando uma pandemia, que é uma crise, de fato, sem precedentes de saúde, e elas estão enfrentando também uma crise quanto ao lugar que moram. Elas não têm UTI, elas não conseguem ter o direito de ir para Manaus porque colapsou, e às vezes elas não conseguem ir para fora
do estado, basicamente porque não estão reguladas em Manaus. Então, repare o paradoxo que o povo do interior, que é um povo lutador, está vivenciando. Pois é. Esse é o panorama. Essa é a realidade, não é, defensor? E como o senhor falou muito bem, esses números são pessoas, são mães, são filhas, são avós, são tios, são pessoas, são histórias que a gente, né, não são apenas números que a gente está falando. Mas na contramão disso, o governador diz que está tudo abastecido. Então não está. Como é que está essa logística de avião? A minha pergunta seria a respeito dessa logística desses pacientes. Como é que está o transporte? Então, também não está acontecendo a contento o transporte desses pacientes. Sob nenhuma hipótese está ocorrendo a contento. E agora, falando com vocês, Carlos e Karine, Rádio Mix Manaus, eu acabo de visualizar uma decisão da Justiça que determinou a remoção de mais 3 pacientes nossos em Parintins. Trabalho conjunto aqui na Defensoria Pública com o Ministério Público Parintins. Nesse momento eu abro essa decisão. É isso que de alguma forma vai obrigar. Agora, falar que o transporte está ocorrendo a contento é basicamente desprezar a realidade e é desprezar, inclusive, o respeito ao povo. Realmente. A gente está aqui com uma família completamente devastada, porque tem um familiar de 46 anos sem comorbidade que está precisando de uma transferência desde ontem, já com leito garantido. Que transporte a contento é esse? A gente fez uma reunião hoje, inclusive com o Estado, para ver se era apresentado um plano efetivo de evacuação das pessoas do interior, um plano que traga celeridade, que traga a possibilidade das pessoas lutar pela própria vida. Nada de concreto foi apresentado. O governo federal, da mesma forma, se exime, não vem cumprindo de maneira alguma. A gente teve um avião da FAB que poderia estar salvando a vida de tanta gente, veio aqui em Parintins, conseguiu fazer a remoção de mais 4 pessoas. Se essa mesma articulação tivesse sido feita há um ano, desde março de 2020, como a Defensoria Pública, inclusive, já havia oficiado a Secretaria Adjunta do Interior do Estado do Amazonas, falando que o nosso transporte não era suficiente para a nossa realidade. Quantas vidas a gente teria poupado? Porque não quer se dizer aqui que a pandemia ela vai ser alguma coisa leve no país, mas a gente pode afirmar categoricamente que se houvesse um planejamento, um respeito à dignidade das pessoas, a gente com certeza teria números muito menores e a gente teria reduzido a dor de muita gente no estado do Amazonas. Bom, para finalizar, a Defensoria vai auxiliar aí as famílias que perderam entes queridos por falta de oxigênio e UTI a processarem o Estado. Isso procede? Sem dúvidas. A Defensoria Pública atua por uma imposição constitucional na tutela das pessoas necessitadas e vulneráveis. A gente enxerga essa situação como de um quadro de violação sistêmica de direitos fundamentais. A gente pode colocar a saúde e a vida como aspectos fundamentais do Estado de Direito e a gente coloca a Defensoria Pública do Interior à disposição do povo. Nós não vamos admitir, nós não vamos naturalizar que a nossa gente seja considerada uma subcategoria de gente. E a gente não vai também admitir alegações genéricas que tentam terceirizar responsabilidade. Todo mundo que de alguma forma constrói a sociedade faz parte de um contrato social e espera que haja ação do poder público efetiva. E eu só queria falar aqui uma coisa importante, porque sou pernambucano e hoje também sou amazonense, à medida que sou defensor público do Estado do Amazonas. E tem um trecho do hino do Amazonas que fala exatamente que só triunfa a esperança que luta. Mas a gente não tem como levar esperança para o povo lutar se a institucionalidade não fizer a sua parte. O que a gente quer, basicamente, é que as pessoas sejam vistas não como números, mas como nome das pessoas que, inclusive, aqui eu citei, e tantas outras, para que a gente não trate as pessoas como mera estatística, para que a gente tenha o mínimo e apenas o mínimo. Belas palavras, defensor. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas da Rádio Mix. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Karine, a rádio. Obrigado por potencializar toda essa fala em nome do povo do Amazonas. Obrigado. Exato, e sucesso. Parabéns pelo trabalho desenvolvido como defensor público. Conversamos com o defensor público do Estado do Amazonas, Gustavo Cardoso, que atua em Parintins e Barreirinha. Ok, 6h47 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Bom, nós vamos agora com a segunda da playlist do 18 horas de hoje, hein? Vamos conferir a música de Marcelo Falcão, a faixa Ladrões. Música que Falcão dedica aos que roubam recursos da saúde, superfaturam compras de ventiladores pulmonares, entre outros detalhes. Carlão, essa música é sem dúvida uma das músicas que mais retrata o problema que passamos aqui no Amazonas neste momento. Vamos agora de música, vamos com Ladrões. 8 horas. Legal, 6 horas e 52 minutos, a segunda da playlist de hoje, hein? Você conferiu a música Ladrões de Marcelo Falcão, música que vai continuar, inclusive, hein, tocando aí na playlist do 18 horas até que o Amazonas resolva aí essa crise, porque essa música retrata simplesmente tudo o que vivemos hoje, atualmente, nas mãos de ladrões aqui no estado do Amazonas. 6h53 e a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 79%. Hora 6h54, boa noite. Bom, agora vamos conversar ao vivo com a repórter Cíntia Blink, que acompanhou a entrevista coletiva que o prefeito Davi Almeida concedeu agora há pouco. Muito boa noite, Blink. Você nos escuta? Que temos de novidade agora com essa coletiva? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite para o nosso ouvinte que está ligado aqui na Mix. Eu acompanhei a coletiva e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele disse que é culpa das redes sociais, da imprensa e dos grupos políticos a suspensão de vacinas depois da denúncia de desvios de dose para as médicas que ele nomeou. Então, para o prefeito, o caso da vacina das médicas da família Lins ter se transformado assim no escândalo foi resultado de fake news. Ele diz que estão tentando culpá-lo, sabe por quê, Carlão? Sim. Pela eficiência dele. Pela eficiência. Mas não dá pra entender. Ué, gente, pela eficiência. Mas tinha uns grupos prioritários mesmo na saúde. Existem regras. Nós observamos aqui nas matérias que a gente faz. Então, tem um grupo prioritário que tem a questão da idade, a questão da comorbidade, mesmo para os profissionais da saúde. E isso não foi respeitado. Sim, e ele disse também sobre isso mesmo, que o governo federal que determina para quem vai a vacina. Isso contradiz a própria prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 12,2% das vacinas será destinada aos servidores municipais, porque assim determinou a Prefeitura de Manaus. O texto da Prefeitura de Manaus, que foi para toda a imprensa, não diz que o Ministério da Saúde determinou esses 12,2%. Então, quem é que está passando a informação errada? Quem é que está passando a fake news? É o prefeito ou é a Censa? Viu, Cíntia, e ele vai proibir aí que os servidores divulguem as fotos nas redes sociais, que tinha até um decreto que ia sair. Como que ficou essa situação? Ele falou algo sobre isso? Foi outra contradição, Carlão. Ele falou, caindo numa outra contradição aí nessa coletiva de hoje, que aquela história de proibir, isso que você falou, né, os servidores de publicarem as fotos nas redes sociais no momento que recebem a vacina, ele disse que falou isso assim por alto numa entrevista. Quando a gente sabe muito bem que o prefeito falou isso em uma live promovida por ele mesmo, sem ninguém perguntar coisa nenhuma. Ele que falou que faria uma portaria. Exatamente, a gente acompanhou essa live. Ele disse que faria, que estava naquele momento, inclusive, né, fazendo e escrevendo a respeito. Cíntia, o TCE do Amazonas pode determinar exoneração de titulares da Censa das Secretarias de Saúde? Pode sim, mas antes de falar disso, deixa só eu concluir um outro assunto que ficou bastante em voga, né, durante aqui o dia de hoje, que foram aquelas nomeações da Secretaria da Cultura. Sim. O prefeito disse que quem escolhe é o secretário. Ele disse que a culpa, então, né, passou essa culpa adiante, mas a culpa ali foi das redes sociais, da imprensa, dos grupos políticos. Aí, sobre a nomeação, a culpa é do secretário. Dessa vez caiu no colo do secretário da Manaus Flut, o ex-vereador Alonso Oliveira. Mas eles vão continuar nomeados ou não? Então, o Davi disse que
por conta de um pedido do secretário Alonso Oliveira, ele vai tornar sem efeito a nomeação de 3 ou 4 nomes. Agora, olha só, ele disse que vai tornar sem efeito 3 ou 4 nomes, mas ele não lembra quais são esses nomes. Então ainda está no ar. Ele disse só que são 3 ou 4, mas ele não sabe quais são. Sobre os outros nomes locados em outras secretarias, como a mulher do vice-governador, Carlos Almeida, ele não falou nada. E aí ele termina fazendo um pedido do prefeito de Manaus, que é bem importante todo mundo ouvir, que é bem assim: ei, por favor, vamos divulgar as coisas boas de Manaus. A cidade não aguenta mais passar vergonha. A gente tenta, né? Não tem como, a gente noticia o que é assunto, né, Cíntia? Vamos correndinho por conta do tempo, já são 6h58, e a questão, né, do TCE, que você explicar pra gente. Certo, então, a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas apresentou aquela representação para que o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus e todas as prefeituras, na verdade, apresentassem aí em 24 horas aquela lista nominal de quem vai receber a primeira etapa da vacinação, quem já recebeu, quais foram os critérios e tudo mais. O que acontece? Todo mundo entregou, menos o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus. Eles tinham até as 14 horas de hoje para fazer isso e não fizeram. Por conta disso, amanhã, o pleno da Corte, né, os conselheiros, enfim, eles vão se reunir às 11 horas, conselheiros do TCE, para definir qual vai ser o valor da multa, que pode chegar a 68.200, se for considerado uma grave infração, e também eles podem determinar a exoneração dos secretários. Aí a gente está falando do secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, que é primo da deputada Alessandra Campelo, e da secretária municipal de saúde, Sádia Frasco, que é esposa do deputado Abdala Frasco, parceiro político aí do Davi Almeida. Sobre isso, o presidente do Tribunal de Contas disse que, ele diz assim, que se estão fazendo coisas certas, não tem por que esconder. Ele jogou aqui essa aspas. Tá certo, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelas informações aqui com a gente ao vivo. Conversamos com a repórter Cíntia Blink. Obrigada, Cíntia. Hora 6h59 em Manaus, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir os números, da Covid-19. Vamos atualizar os números no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no estado. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, totaliza 8.638.249 casos da doença. Temos também o registro total, até o momento, de 212.831 mortes. O Brasil também soma 7.618.080 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7h01. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio à grave crise no sistema de saúde do estado, já colapsado e sem condições de atender os pacientes, o Amazonas registrou 5.009 novos casos de Covid-19 na quarta-feira. Foi o novo recorde de registro diários. Foram 3.632 novos casos em Manaus e 1.377 em cidades do interior. Manaus chega bem perto das 1.000 mortes apenas em janeiro. O número de sepultamentos de vítimas de Covid-19 é muito grande todos os dias. Há mais de 30 mil pessoas doentes sendo acompanhadas pelas secretarias de saúde. São mais de 1.800 pacientes já internados. Há ainda mais de 600 internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. São números chocantes. Os cientistas têm feito graves alertas sobre essa situação. A nova variante do vírus no Amazonas tem mais facilidade de transmissão e de reinfecção. É isso que é considerado bastante alarmante atualmente no estado e mostra que o problema se agrava nas duas pontas, da transmissão e na ponta do tratamento. É urgente que os governos aumentem a capacidade de atendimento dos doentes, façam o mapeamento genético do vírus e aumentem as medidas preventivas. Do contrário, ainda diante da falta de vacina para todo mundo, nossa sociedade continuará enfrentando dias muito, muito tristes.
ouvintes. 18 horas. 7:02, boa noite pra você, na sintonia certa. Finalizamos aí, Karine, mais uma edição, né, do 18 Exato. horas. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Amanhã, sexta-feira, hein? Amanhã, 6 da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.